Ei, pessoal, mais um Politiquejo. Hoje a gente está entrevistando o deputado Rogério Correia. Obrigada, viu, deputado? Prazer, Luana. A gente está querendo falar hoje sobre dois eixos importantes no Brasil. Um é a Lava Jato, o outro é a reforma da Previdência. E o Rogério atua muito nessas duas pautas. Então a gente vai começar uma entrevista e esperamos que vocês participem, deixem seus comentários e a sua curtida para a gente fazer isso mais vezes, trazendo os dados, as informações do nosso país e do nosso estado. Rogério, primeiramente agradecer pela presença. Para quem não sabe, o Rogério atua muito fortemente na educação, na questão da reforma da Previdência, um deputado muito combativo, né, Rogério? E que a gente tem o prazer, então, de te entrevistar nesse momento. E para a primeira pergunta, a gente traz aqui o aspecto da Lava Jato. Na opinião nossa do Politiquejo, a Lava Jato que dizia ser um espaço de renovação da política e tudo mais, tem se mostrado há muito tempo, né, desde o golpe, como um espectro que traz aí, na verdade, mais marajás e abarca uma corrupção no Brasil muito forte e para outras pessoas uma criminalização muito imensa. Então a esquerda do Brasil tem sido criminalizada e em contrapartida uma outra parte do Brasil vistas grossas, como sempre aconteceu. A Lava Jato, ela traz uma manutenção dessa ordem. Nesse aspecto, a gente ficou, inclusive, pensando sobre tudo que tem acontecido na Lava Jato, essas denúncias do The Intercept que aconteceram nos últimos meses e a apatia do povo brasileiro. Então, a gente queria te ouvir em relação a isso, para você nos dizer um pouco do que você sente sobre a apatia do povo frente todas as coisas que estão sendo vazadas e por que o povo brasileiro, então, regra geral, não se coloca contra ali as denúncias que estão sendo feitas do Dallagnol, do Moro. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, primeiramente. Tá bom. Então, em primeiro lugar, agradecer, viu, Lara, a oportunidade de estar aqui no Politiquejo. Depois nós vamos contar umas piadas de mineiro, mas tem que ter mais tempo para combinar com queijo. Mas, Luara, olha, inicialmente, nós fazíamos uma análise do que era o significado da Lava Jato, como é que ela se combinava com o STF, com tudo, e como é que isso fez parte do golpe. Eram análises que se mostram corretas, mas ainda análises. Hoje, nós, além da análise, da convicção, nós temos principalmente provas, né? O The Intercept desmascarou completamente a Lava Jato e está desmascarando o Supremo. Já são 3 ministros supremos que são deles, né? Ou como ele diz, haha, uhu, faquinha é nosso. O Fux já tinha sido citado também como o Fux também é nosso. E agora vem a reunião do Barroso, junto com o Dallagnol e o Moro, isso em 2016. Significa que desde aquela época, agosto de 2016, pelo menos, o ministro Barroso já sabia que Moro e Dallagnol atuavam juntos e chama os dois na casa dele para fazer um coquetel, que tinha que ser sob sigilo, e chama os dois. Ou seja, o ministro do Supremo chama o juiz, que devia ser neutro, com quem faz a acusação, para um coquetel na casa dele. Então, Barroso também era deles. Tem 3 ministros do Supremo, pelo menos, que estavam na julgada do STF com tudo. A Lava Jato completamente desmascarada, né? Esse Dallagnol, ontem mesmo, eu entrei com um pedido de prisão do passaporte dele. Meu receio é que esse homem fuja. Ele já não foi à Câmara Federal por 2 vezes que nós convidamos. Como ele é procurador, a Constituição não permite convocar. O Moro, sim, nós convocamos. Aí ele fez uma julgada de ir como convidado, vocês todos assistiram o vexame que foi o Moro lá, no Senado e depois na Câmara. Mas o Dallagnol se nega aí. Então, por 2 vezes ele não foi à Câmara, uma na Comissão de Direitos Humanos e outra na Comissão de Trabalho. E não foi ao Senado. Então ele se nega a prestar esclarecimento ao Brasil. Afinal de contas, o parlamento é a casa do povo, ele tinha que prestar esclarecimento.
Eu estive junto com o pessoal da Comissão do Trabalho, nossos deputados e deputadas, com a Raquel Dodge antes, dizendo isso a ela, que ele se nega a explicar qualquer coisa. Inclusive o fundo de 2,5 bilhões que ele surrupiou da Petrobras e que ele ia, junto com o Moro, coordenar para onde ia esse dinheiro, sem que isso passasse pelo Congresso Nacional, pela Câmara de Deputados e pelo Senado. 2,5 bilhões, uma pessoa fazer o que quer com esse dinheiro sem passar pelo parlamento para dizer quais as prioridades, isso não existe nem para presidente da República. Então esses caras estavam se achando demais, os estrelinhas, né? Agora está na cara quem que é esse Dallagnol. Esse Dallagnol é um mau elemento. Aquele dia eu falei lá que ele era, esqueci até a palavra, depois eu pedi para retirar. Na próxima vez eu vou voltar com ela. E o senhor disse, a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz. A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro. E no diálogo ficou claro que não tinham provas. Apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para 2,5, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dallagnol disse o seguinte... Deputado, por favor. Porque realmente esse Dallagnol é uma pessoa que age de má fé. Ele agora se corrompeu, corrupção passiva e ativa. Ele pega dinheiro de palestras para enriquecimento ilícito e para o lazer da família dele. Vai no parque lá no Ceará, aliás, um parque belíssimo, caríssimo, hospeda lá, tem do bom e do melhor, para ir lá dar uma palestra que ele lucrou 30 mil mais a estadia no parque. Às custas da Lava Jato e da falsa moral que ele tem. Então, ele agora, finalmente, as palestras dele vão ser investigadas. Mas é pouco, tem que investigar dele, além das palestras, são os recursos que ele estava colocando na Lava Jato, mais os 38 mil reais que ele pediu para o Moro, e o Moro deu dinheiro da 13ª vara. Se concretizou ou não, não sabemos, mas o Moro concordou em dar um dinheiro que é público da 13ª vara para fazer propaganda da Lava Jato, que não tem nada a ver com a 13ª vara, porque é uma operação do Ministério Público. Então, a imoralidade é tão grande, e a ilegalidade nesse caso é tão grande, que, olha, o Dallagnol não estar preso, você tem razão em dizer que há uma apatia no Brasil. E o Supremo não agir em relação a isso como deveria. Pelo contrário, como um presente para a direita, o Toffoli ainda termina o processo, ou interrompe o processo que existia contra o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, que vai dar na morte da Marielle. Na prática, ele está interrompendo a investigação da morte da Marielle, que tem muito a ver com essas milícias que estavam lá. Então, as coisas no Brasil, elas caminham a gente fica absurdado com isso, mas é preciso que haja uma mobilização do povo brasileiro para colocar um fim a isso. A gente tem também boas perspectivas nesse sentido, que foram as manifestações, em especial no que diz respeito à educação e à reforma da Previdência, mas mais ainda da educação, que ocorreram em maio e junho. E no 13 de agosto, une a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a Confederação dos Trabalhadores da Educação da Rede Privada, todos estão unificando, estudantes, professores e também trabalhadores, num grande ato no dia 13 de agosto. Eu estou colocando muita fé nesse ato. Eu acho que nele nós vamos ter que contestar o papel da Lava Jato e pedir de fato que se faça justiça no Brasil. E a principal forma de se fazer justiça no Brasil é libertar o Lula, né? Que está preso lá por uma armação da Lava Jato com o STF. Hoje, o Intercept já provou isso, mais prova que isso, impossível. E ele está preso por algo que não era dele e que agora as coisas são tão absurdas que a gente vai encaixando uma na outra. Uma das pessoas que era da Odebrecht disse que teve que fazer um roteiro
para justificar a prisão do presidente Lula. Ele teve que fazer um roteiro, porque a Lava Jato exigia dele para que ele pudesse ser liberado. Isso que eu queria entender. Se não são fatos relacionados ao seu, por que você precisa saber o que o outro sabia? Porque numa colaboração você confessa atos próprios, crimes próprios ou improbidades próprias. Por que precisava ter contato com outros colaboradores? Isso é nenhuma ironia, desculpa, doutor. Precisa perguntar isso para os procuradores lá da Lava Jato. No caso do sítio, que não tem absolutamente nada, por exemplo, eu fui quase que coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido. E eu, na verdade, lá no caso, eu identifiquei o engenheiro para fazer o sítio. Tive que construir um relato. Construir um relato. Fazer um relato, olha, aconteceu isso, e eu indiquei o engenheiro tal para fazer a... Então a armação ela é evidente. Então não há por que o presidente Lula estar preso numa armação que foi feita no Brasil com esse golpe mal dado, e golpe esse para tirar direito do povo, que é o que nós vamos falar da reforma da Previdência, mas tivemos também reforma trabalhista e agora falam em reforma tributária, que não será para dividir renda. O que eles querem fazer reforma tributária lá é para concentrar mais renda nas mãos dos ricos. Perfeito. Aí, puxando esse gancho, inclusive, aí sobre o Lula, né? Você pensa, Rogério, que para a gente reverter, então, essa lavagem cerebral que foi feita, né, no Brasil nos últimos anos, que aí compraram pacote de WhatsApp para entrar na mente das pessoas todos os dias, você acha que só com o movimento de rua a gente consegue reverter? Ou essa disputa de narrativa tem que ser feita em outros espaços? Qual que seria a saída, então, para a esquerda que tá sentindo esse golpe já há muito tempo e que coroou ali com a prisão ilegal do Lula, né? O que você vê como saída, assim, para a gente, para além de movimento de rua? Luara, acho que as ruas aí são fundamentais e elas estão crescendo. Eu tenho uma visão otimista disso. Eu acho que do jeito que está indo o governo Bolsonaro, eles não vão conseguir daqui a pouco fazer manifestações grandes. As últimas deles já encolheram. Vão encolher mais, porque além dos problemas de ética, os problemas morais, os problemas das mentiras, dos fake news que vão sendo descobertos, eles não conseguem ter uma política social para o Brasil. Então o nosso PIB não cresce, o Brasil não vai crescer e a política econômica deles é um fiasco. E a reforma da Previdência que tira o direito do povo não é solução para fazer o Brasil crescer. Pelo contrário, ele enxuga mais dinheiro, coloca a recessão econômica e a roda da economia não gira. Então eles não têm solução para o Brasil. A direita fica apenas fazendo guerra ideológica de péssimo gosto, atacando pessoas, atacando setores, pregando ódio, pregando com fake news, mas não consegue solucionar os problemas do Brasil. Então, a tendência é que o governo Bolsonaro ele se esvazie também de aceitação, que já está acontecendo. A última pesquisa deu que 1/3 acha ele péssimo, 1/3 acha bom e 1/3 diz que é mais ou menos. A tendência é que isso piore a cada vez que passa, porque não resolve os problemas do Brasil. E, em especial, os mais pobres já estão abandonando o Bolsonaro. Então, ele está ficando com uma elite conservadora, reacionária, e um setor da classe média que ainda não acordou para isso. Mas isso tem vida curta, eu acho. Ao mesmo tempo, as nossas mobilizações têm se ampliado. E elas vão se ampliar à medida que a gente também apresente alternativa. Isso é o caminho que eu queria te responder. A esquerda precisa agora, além de contestar, apresentar uma alternativa para o Brasil. Não é um programa, porque nós não estamos governando, mas uma plataforma que una a esquerda e una os setores democráticos da sociedade, que passa por não corte de verbas para a educação, garantindo a educação pública, o sistema único de saúde atacado agora até com remédios que estão tirando, pode atingir 30 milhões de pessoas. Os caras, além de tudo, são ruins, eles não estão nem aí. Se a pessoa tem ou não tem dinheiro para comprar um remédio. É impressionante. É a defesa também, evidentemente, da democracia contra esse viés autoritário que eles querem impor. Isso deve fazer parte do nosso programa, da nossa plataforma. A soberania nacional, porque
porque estão vendendo tudo e já prometem vender a Amazônia, as nossas águas, as florestas, além da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a entrega do Brasil. Então, você tem que fazer a defesa dessa soberania e dividir renda, ou seja, fazer uma reforma tributária onde a gente divida a renda no Brasil, cobre e faça taxação das grandes fortunas, dos dividendos que são repassados e as pessoas não pagam por aquela renda que ele adquire. Então, esses são pontos de uma plataforma que a esquerda precisa apresentar. E quando que ela apresenta isso? Apresenta nas ruas, mas apresenta também no processo eleitoral, que nós já precisamos começar a disputar e nacionalizar o processo eleitoral que vem ano que vem. Então, combinar a luta de rua com a luta institucional é a tarefa que a esquerda tem agora. Legal. Juntando a essa pergunta, você considera que o movimento Lula Livre, ele permanecerá sendo a peça central desses movimentos de rua, ou que essas novas revelações aí do The Intercept e tudo mais trazem uma necessidade de transcender o limite do próprio movimento, assim? Como que você enxerga, juntando ao que você acabou de falar da unificação de luta com outros partidos e plataformas? Como que você enxerga isso? Olha, eu enxergo que há uma necessidade de radicalizar essa luta. Bem porque o STF, Lava Jato e etc., tendem a cada vez mais estarem ensimesmados e sem abrir a perspectiva que era óbvio de libertar o Lula. Então nós vamos ter que radicalizar esse movimento. Ele vai radicalizar, quando eu digo isso, movimentos cada vez mais massivos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que além da plataforma, a esquerda em si tem que estar unida também. Eu, por exemplo, tenho falado muito, especialmente nas capitais do país, nós devíamos lançar candidatos únicos da esquerda, porque o debate vai ser também nacional. Belo Horizonte, por exemplo, não vejo por que o PT tem um candidato, o PCdoB tem um candidato, o PSOL tem um candidato, quem sabe até o PSB. O certo e o melhor seria que nós tivéssemos um bom candidato que travasse esse debate, colocasse para o povo de Belo Horizonte a necessidade de uma plataforma da esquerda que tem repercussão nacional. Eu acho que a esquerda precisa trabalhar com isso. Não é algo simples, cada um tem também as suas opiniões, as suas posições, as suas diferenças, mas eu acho muito importante que essa unidade se estabeleça entre a esquerda. Isso possibilita radicalizar o movimento e possibilita também que a gente consiga mais rápido do que pode se imaginar a liberdade de Lula. E denunciar, né, isso a nível internacional, porque eu acho que talvez, inclusive, seja uma forma, a denúncia é uma forma, inclusive, de pressão comercial, externamente, né, do Brasil se sentir pressionado, porque é fato que a gente abre um precedente jurídico, o Brasil abriu um precedente jurídico para prender uma pessoa, que é o Lula, um preso político, que aí vai se estabelecer, então, um novo precedente que chutar o balde agora. Não existe mais justiça, existe justiçamento, né? E não é só no Brasil, né? Essa experiência que eles fizeram no Brasil, eles estão fazendo em outros países. Então, principalmente a América Latina. A América Latina é um negócio absurdo. É uma orientação que vem, não é paranoia não, mas ela vem dos interesses norte-americanos de predominância no mundo, da chamada geopolítica. Sim. Tanto não é coincidência que não foi coincidência os regimes militares, né? Não foi por um acaso que os regimes militares aconteceram ao mesmo tempo em toda a América Latina. Agora é a mesma coisa, é um projeto que eles têm de unificação do modelo neoliberal, ou ultraliberal, que estamos chamando agora, para a América Latina, subserviente aos interesses norte-americanos e também ao capitalismo europeu. Então é óbvio que isso está junto, é uma exploração maior da nossa matéria-prima. Quando descobrimos o pré-sal, aí eles aceleraram o processo de destruição dos governos populares no Brasil, como estavam fazendo na América Latina. Uhum. Eu participei mês passado de uma mesa no Chile para falar sobre câmbio climático. E a denúncia de todas as pessoas, peruanos, argentinos, eu como brasileira, uma mesa que a gente compôs, foi exatamente denunciar esse modelo neoliberal e como que a privatização no Chile, tudo é privatizado, né? A água é privatizada,
todos os meses. Então, assim, nós estamos sentados em cima de nióbio, nós estamos sentados em pré-sal. E aí é claro que o imperialismo quer continuar explorando esses bens e a gente não tem tanto sentimento de soberania para, no caso do Brasil, para bater de frente com isso. E eles usam a narrativa da corrupção para... É isso. Ora, nós que somos mineiros, a gente percebe muito bem isso, que foi a privatização do setor do minério, né? A Vale era uma empresa pública, ela foi privatizada. Você pega o que era a Vale e o que é a Vale hoje, e você vai ver que o modelo que ela fez após a privatização foi exatamente exportação de matéria-prima, custe o que custar. Então são barragens antigas, não cuidadas, que recebiam rejeito de minério muito acima do que ela podia receber, sem os cuidados, e que agora estão rompendo, matando pessoas, degradando o meio ambiente. E nós não ficamos com nada, porque essa Vale não industrializa aquilo que ela recolhe de minério, apenas manda para fora. Então nós não temos indústria que transforma o minério em aço. Então o minério largou de ser algo estratégico para o Brasil para ser apenas lucro para a Vale e outras empresas que entraram aqui no mercado, como a BHP Billiton, que junto formava essa marca responsável pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana. E agora rompe-se a barragem da Vale. Então o setor de minério é muito claro como que ele deixou de ser estratégico para o Brasil e passou a ser apenas a visão de lucro para as grandes empresas nacionais e internacionais. A Vale é a terceira maior empresa do mundo e a BHP Billiton a primeira, que fazem exploração grande em Minas Gerais. Então, este retrato do que foi o minério é o que nós podemos ver que será o do petróleo, se nós não dermos jeito. Porque o pré-sal já está sendo explorado também por essas empresas para mandar o óleo bruto e não fazer o refino do petróleo. Significa encarecer também o preço da gasolina e o preço do óleo diesel, porque nós vamos ter que trazer com o preço do mercado internacional, que as grandes empresas vão fazer o refino, em vez da gente fazer o refino, que a Petrobras tem know-how para isso, mais do que suficiente. Então, realmente a entrega mesmo da soberania. Exatamente. Esse tema, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Porque lá no Chile também, inclusive a gente vai soltar esse vídeo essa semana, que é a minha entrevista no Chile, eu apresentei a CPI da mineração aqui de Belo Horizonte, que é aquele da Empabra, Serra do Curral, né? E aí é a mesma lógica, só o entreguismo e a cidade correndo risco de mais um crime, né? Que eles chamam de acidente, mas é crime. Exatamente. Mas, Rogério, agora voltando aqui para a reforma da Previdência, você até citou a questão da reforma tributária. A gente queria saber se, supostamente, né, havendo esse desequilíbrio nas contas, se não seria mais interessante uma reforma tributária profunda antes da reforma da Previdência. E aí, linkando com o que você disse sobre taxação de grandes fortunas também. Do ponto de vista da esquerda, não resta dúvida. Se você tem um problema e que você precisa de dizer à nação que ela tem que conviver e tem que trazer para dentro do orçamento os pobres e dividir renda, você tem que fazer primeiro a reforma tributária. Significa taxar grandes fortunas, isso que eu coloquei, e várias outras. As grandes empresas petrolíferas que estão entrando estão também isentas de pagar imposto, assim como as mineradoras não pagam, esqueci de dizer, a Lei Candir para o Estado de Minas Gerais. Com a Lei Candir, possibilitou que a matéria de exportação não pague imposto. Então, Minas não recebe. Nós ficamos com a dívida em Minas, desde que foi instituída a Lei Candir até hoje, 135 bilhões de reais. Então, é óbvio que isso é o que tinha que ser feito primeiro. Porque aí você fortalece o orçamento a partir da distribuição de riquezas e coloca os pobres dentro do orçamento, inclusive para que a economia continue girando. Fortalece o mercado interno, é o que o Lula vinha fazendo. Mas a questão deles é que eles acham que o Estado não tem importância. Então é tirar o Estado. E a reforma tributária que eles farão, se nós não resistirmos muito, será a reforma tributária para ter menos recursos vindo dos ricos para o orçamento.
Isso significa tirar do orçamento a educação pública, a saúde pública e assim por diante. Então, a segurança pública, tudo substituído por plano de saúde privado, escolas privadas, que agora a porqueira daquele ministro já está colocando as universidades pagas com um pressuposto, e mesmo a segurança privada, que às vezes são na forma de milícias. Sim. E armamento de setores que quem vai se armar é setor que conhece de arma. Então é exatamente essas milícias que eles estão armando. Então você substitui o público pelo privado. Com isso, os ricos não precisam pagar imposto na visão deles. O orçamento diminui e você diminui a prestação de serviço. Acaba a função do Estado. Ou seja, a Constituinte de 88, a Constituição de 88, está sendo extinta. Está sendo revogada na prática por essas ações. Então, por isso, a lógica deles é, primeiro, retira os direitos, agora, retirados os direitos, faça uma reforma tributária que menos recursos entrarão no Estado brasileiro. Essa é a lógica da reforma tributária que eles estão planejando. E aí, uma dúvida que eu fico assim, rondando na minha cabeça, você não acha que nessa lógica liberal, ultraliberal, fazer esse tipo de reforma da Previdência, sendo que no aspecto brasileiro, o pobre é o maior consumidor, não seria um tiro no pé para os próprios liberais? Porque, por exemplo, se o pobre perde o poder de consumo, e aí também não é só consumo, né? É turismo, é lazer, e o turismo brasileiro ele é muito voltado para os próprios brasileiros, enfim. Não pode ser um tiro no pé desse poder de consumo do brasileiro para dentro do país, porque o rico ele vai lá fora gastar dinheiro, né? E é o pobre que movimenta a economia aqui. E aí, não sei se a um médio e longo prazo pode ter esse tiro no pé dos próprios liberais que votaram por essa reforma da Previdência. Não, a pergunta é ótima, mas veja bem o que passa pela cabeça desses ultraliberais. Eles são do setor financeiro. Então, para eles, o setor produtivo também, e geralmente esses que estão no setor produtivo são também aliados de grandes empresas do setor financeiro. Então o Brasil virou um país onde o que eles precisam é de juros altos e não da produção. Então nós vamos perdendo parque industrial. E eles sabem disso. Significa mais miséria, menos emprego, mais pessoas passando fome. Mas os capitalistas daqui são agregados a esse capital financeiro. Então eles apostam muito na especulação financeira, bolsa de valores, juros e etc. Então eles apostam nisso e não no crescimento da indústria ou do capital chamado produtivo, né? Isso para eles é de menos importância. Então não apenas não cresce o parque industrial brasileiro, como eles diminuem. Voltando à Lava Jato, o que eles fizeram com as empresas nossas do setor de construção civil, foi isso, eles levaram à falência um monte de empresas, desempregaram um monte de gente, não estão nem aí. E esses capitalistas perderam? Não, eles especulam agora no capital financeiro, nas bolsas de valores, eles ganham dinheiro ali. Não mais fazendo um Brasil que produza, que tenha um sistema capitalista mais produtivo, de indústria. Não, isso não é o que importa para eles. Então, na verdade, quem comanda hoje o Brasil, desse ponto de vista do neoliberalismo, é o capital financeiro. Por isso que não há essa preocupação do mercado interno. A preocupação é nossa, porque é óbvio que você não tem esse capital interno forte, as pessoas também não têm emprego, a recessão amplia, aumenta, que é o que está acontecendo no Brasil, né? Aliás, vou te contar, quando a gente desce ali aquele viaduto da Floresta e vira à direita, não sei se você já reparou o que é aquilo que virou aquele passeio, né? De moradores de rua, em situação de rua, né? Impressionante. É um modelo, né, Rogério? É um modelo que já vem sendo construído aí, tanto a nível nacional... Não, só mais uma questão. E outra coisa, eles também... aí poderiam dizer, mas nós vamos agora, mesmo não tendo mercado interno, nós vamos conseguir exportar. Mentira, porque os outros países da Europa e o próprio Estados Unidos têm também medidas
que lá sim são medidas restritivas da entrada de outros produtos, porque eles querem vender o produto deles. Então nós viramos realmente intermediários dos Estados Unidos. Por isso que aquele idiota do Bolsonaro bate continência para a bandeira americana e vai colocar o filho de embaixador, meu Deus do céu. É isso, é um modelo, né, neoliberal que explora tanto a nível municipal, a gente teve os exemplos aqui em Belo Horizonte, né? PBH ativos, que é aquele mesmo modelo que levou a Grécia à situação que ficou, né, a dívida pública e tudo mais. E a nível nacional, assim, com essa cortina de fumaça dessa ideologia burra, que se diz soberana, mas na verdade bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que se diz soberana, mas o tempo inteiro está nos Estados Unidos, sendo na verdade o quintal dos Estados Unidos, né? Uma várzea dos Estados Unidos. E aí o que a gente pretende, inclusive, com essas... Até o hambúrguer do Bolsonaro é fake, né? Diz que lá não tinha hambúrguer, nada. E o inglês dele? Nossa, é mais sofrível que o meu. O meu é muito ruim, viu? Essa situação, né? Mas, só para a gente fechar, Rogério, inclusive para já ir te agradecendo, assim, a gente pretende, enquanto um novo projeto, que é o Politiquejo, ser também mais um espaço junto a essas lutas que vocês já constroem há tanto tempo, né, nos sindicatos, nas construções de organização da classe trabalhadora, para que a gente tenha entendimento do que vem acontecendo para depois a gente se unir nesse momento histórico tão importante, mas usar a nossa plataforma também como espaço para denúncia e para mais um espaço de entendimento do que vem acontecendo, sobretudo com o futuro do nosso país, dos nossos filhos, né, nesse momento aí. Então, te agradecer pela entrevista, pela paciência, pelo espaço. E fique sempre à vontade para participar conosco. Eu que agradeço o espaço e quero parabenizar vocês, porque é um espaço também que eu tenho certeza a juventude acaba usufruindo muito e, nesse sentido, aprendendo, ensinando, se politizando. Parabéns. Obrigada. Um abraço para você.